Bom dia a todos. Prazer estar outra vez na casa de Deus, tendo em vista que esse lugar de culto aqui serve para a confissão de pecados, serve para a mudança de vida, serve para... Enfim, nós, como o tema de hoje propõe, repensarmos algumas coisas do passado para não cometermos as mesmas gafes, os mesmos erros no futuro. Quero trazer a vocês hoje uma breve reflexão. Preciso de 5 minutos para introduzir, 5 para desenvolver e 5 para concluir. Me dão sim ou não? Graças a Deus. Abra em Isaías 43, verso 18. Isaías 43, verso... Está transmitindo, meu filho? Lá do som. Me dá atenção aqui, meu querido. Está transmitindo o culto, sim ou não? Tá bom. Então, você que nos acompanha de casa, que Deus te abençoe também poderosamente. Tá bom? Você que nos acompanha pelas redes, pelo Facebook, que Deus também aí onde você está, prestando esse culto a Deus, também que Deus te abençoe poderosamente. Tá bom? Encontrou Isaías 43? Amém? 43, a partir do verso 18, fala assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí ele dá o porquê disso, né? Porque eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no teu deserto, e rios no ermo, assim diz o Senhor. Amém? De forma muito breve, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de, na verdade é uma pergunta, né? Quantos de vocês querem ter um 2023 abençoado? Quantos querem? Acho que é até um clichê, né? Não querer vir para a casa de Deus e não querer uma vida abençoada. Mas você sabe que para que a gente seja abençoado, Kleber, nós precisamos cumprir alguns critérios, pelo menos no que se refere à nossa vida com Deus. As pessoas que ambicionam, as pessoas que têm o desejo de verem as mãos de Deus estendidas em sua direção para serem abençoadas por Ele, elas devem se debruçar sobre a palavra de Deus e ver quais são as condicionantes que Deus coloca como imperativas para que nós possamos, então, acessar a estas promessas que hão de trazer bênção sobre nossa vida. Não sei se você percebeu, mas muitas promessas na palavra de Deus, elas têm um dispositivo fundamental. Por exemplo, se você for fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então, você percebe que começa com uma condição, se, ou seja, se você quiser, se você cumprir sua parte, se você atender ao protocolo, se você, enfim, corresponder às exigências, você então tem o acesso a essa vida de bênçãos que Deus promete para todos nós. E veja, o que eu tenho como palavra hoje não é algo triunfalista. Aquelas mensagens que você ouve que dizem assim: olha, vem para Jesus que você, se você é pobre, vai ficar rico. Vem para Jesus que se você é empregado, vai virar patrão. Vem para Jesus que se você anda de carro 1000, sem ar-condicionado, você vai andar numa Mercedes ou numa BMW. Não é nessa perspectiva que eu trago a vocês hoje algo sobre bênção. Mas é algo muito concreto, muito factível à luz da Bíblia. Então eu quero trazer a vocês quatro demandas que são fundamentais cumprirmos a elas para termos uma vida abençoada em 2023. Primeira, número 1, para que eu e você tenhamos uma vida, preste atenção nisso porque é muito sério, para que eu e você tenhamos uma vida abençoada, Roger, é preciso abandonar pecados acariciados. Vou repetir, para que qualquer pessoa possa ter uma vida aonde esta sua vida possa ser impactada pelas bênçãos de Deus, pelo mover de Deus, pela cura de Deus, pela provisão de Deus, esta pessoa, eu e você, nós não podemos estar aliançados com os pecados que nós gostamos de cometer.
E por que eu estou dizendo que nós gostamos de cometer? Porque o pecado, via de regra, é algo que dá prazer. Porque o pecado, via de regra, é algo com o qual nós nos acostumamos. Porque o pecado, na grande maioria, ou quem sabe na totalidade, não é? Da sua ação sobre nós, é um ambiente do qual nós não queremos sair dele. E você sabe que o que é pecado segundo a Bíblia? Ora, nós temos uma definição sobre aquilo que seja, irmã França, aquilo que é denominado pecado, que é a transgressão da lei. Quando você vai para a Bíblia, você encontra o pecado como sendo a transgressão da lei de Deus, a transgressão dos mandamentos de Deus, a transgressão da vontade de Deus. E eu acho que se nós fôssemos aqui listar, fazer uma lista de pecados, cada um de nós diria um. Por exemplo, pornografia é pecado, sim ou não? Adultério é pecado, sim ou não? Usar drogas é pecado, sim ou não? Fazer fofoca é pecado, sim ou não? Homossexualidade é pecado, sim ou não? Aí, você sabe que os teólogos modernos, a teologia liberal, a teologia progressista começa a dizer a seguinte coisa. A teologia progressista começa a dizer a seguinte coisa, que o conceito de pecado, aquilo que nós devemos dizer que é pecado, ou seja, o conceito que nós devemos ter a respeito do pecado, deve ser aquele que não compromete a pregação do Evangelho nos dias atuais. Olha que interessante isso, preste atenção. Olha o que os teólogos atuais, modernos, progressistas estão dizendo. Eles estão dizendo que a noção de pecado, ou seja, nós só podemos dizer que algo é realmente pecado se isto que nós estamos dizendo que é pecado não fere os padrões da sociedade atual. E aí, isso é muito interessante, porque na Bíblia nós temos um conceito absoluto daquilo que seja pecado, mas os teólogos atuais, eles querem defender. Outro dia eu sentei para assistir um desses elementos, e ele disse a seguinte frase, veja, é ipsis literis, eu estou dizendo o que ele disse. Ele disse assim, que o nosso comportamento moral não pode ser excludente. Olha isso. Veja, o nosso comportamento moral não pode ser excludente. Deixa eu te explicar o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer a seguinte coisa, por exemplo, quantos aqui o pai ou a mãe ensinou a você a ser honesto? É óbvio, né? Você sabe que, supondo que a sociedade hoje, a premissa, o valor da honestidade esteja ficando de lado, esteja sendo suplantado. E aí você tem uma frase de hoje que diz assim, que o mundo é dos espertos, né? Sim ou não? Isso aí quer dizer que a honestidade está ficando um pouco de lado. Você recebe um troco a mais, você embolsa, você não devolve, não é? Alguém te deu um item a mais na sacola de compras, aquele que você não comprou, mas você também não pagou, mas veio junto no pacote, você não pega para devolver, você fica porque você pode tomar proveito. Então, se a sociedade entende que hoje ser honesto não é mais tão legal assim, nós, segundo a perspectiva desse que eu falei, nós não podemos exaltar na nossa conduta moral a honestidade. Por quê? Porque eu estou sendo excludente com aqueles que não querem ser honestos. Pegou o fio da meada? Olha que interessante. Então eles estão defendendo que o nosso comportamento moral não pode ser excludente. Outro dia me convidaram para ir numa igreja, pregar numa semana jovem, me pediram para dizer assim, olha, traz uma mensagem firme na Bíblia, motivadora para os jovens e tal, enfim, traga uma mensagem para os dias atuais que a juventude precisa ouvir. Aí eu fui lá e disse 3 coisas. Número 1, Deus não apoia o aborto, Deus não apoia a luta de classes e Deus não apoia a homossexualidade. E fui embora. Disse essas 3 coisas lá. Depois eu sempre mando uma mensagem para quem me convidou para pegar o feedback qual foi a reação, né? Ao que o irmão me responde, você dividiu a igreja. E eu fiquei espantado, porque se eu digo que Deus não apoia o aborto à luz da Bíblia,
se eu digo que Deus não apoia a luta de classes à luz da Bíblia, e se eu digo que Deus não apoia o homossexualismo, a homossexualidade à luz da Bíblia, isso deveria ser unanimidade, eu não deveria ter dividido a igreja. Quantos me entendem podem dizer amém? Ou misericórdia, não é verdade? A pergunta é, qual é o pecado que nós temos? Porque hoje é um dia de confissão de pecados. E não venha me dizer, e eu também não estou aqui querendo dizer, que eu não tenho nenhum pecado a confessar diante de Deus, porque em algum momento todos nós ofendemos a Deus, porque em algum momento todos nós ferimos o coração de Deus. E se nós queremos um 2023 abençoado, nós temos que abandonar os nossos pecados acariciados, sim ou não? Tá bem, número 2. Para além de abandonar os pecados acariciados, é preciso parar de dar desculpas. Repita comigo, eu, em 2023, não vou mais dar desculpas. Eu vou fazer a minha parte. Quantos de vocês ou quantos de nós já prometeram, assim que virar o ano, começar uma dieta? Hã? Você já prometeu isso, né? Tu não, né? Vai até comprar um hipercalórico, né, meu filho? Eu estou sabendo. Quantas vezes você já prometeu iniciar uma dieta? Inúmeras. Quantas vezes... Quer ver? Olha só. Quantas vezes você já pensou em parar de usar o cartão de crédito? Quantas vezes você já, quem sabe, prometeu que não iria mais comprar mais roupas? Quantas de vocês olharam já a sapateira lá, e tem vários, mas você olha e você sente aquela tentação, eu preciso de mais um sapato, sim ou não? Mas você já prometeu que vai parar, mas não consegue. Você sabe que nós, seres humanos, nós somos, Denise, campeões em dar desculpas. E somos muito fraquinhos em apresentar soluções, inclusive para a nossa vida. Tomar atitudes concretas, factíveis, orientados para aquilo que é o nosso propósito, o nosso sonho. Você sabe que outro dia eu estava pensando na seguinte coisa. Porque a palavra de Deus apresenta Jesus como sendo a resposta para o mundo, sim ou não? Sim ou não? Jesus é a resposta para os questionamentos da humanidade, Jesus é a resposta para a nossa salvação, Jesus é a resposta para a cura das enfermidades, Jesus é a resposta para casamentos quebrados, Jesus é a resposta para situações financeiras estragadas, Jesus é a resposta para as pessoas que ainda, quem sabe, tendo uma vida muito boa, fazendo uma avaliação superficial, mas não são felizes verdadeiramente. Jesus é a resposta para todos os problemas. Agora imagina, imagina se Jesus, ao invés de ser a resposta, fosse a desculpa para o mundo. Sabe por que você crê em Deus? Sabe por que você acredita em Deus e está aqui hoje, sentado ouvindo um neopentecostal pregar? Sabe por quê? Sabe por que você acredita em Deus? Porque Deus, ele olhou para a humanidade e ele não ficou dando uma desculpa. E também Deus não achou subterfúgios, dizendo assim, não, para um pouquinho, eu criei a todos eles, eu dei um jardim do Éden, eles pecaram, se rebelaram contra mim, construíram ídolos a si mesmo, por que eu vou fazer alguma coisa por esses elementos? A quem eu dei a vida e mantenho, inclusive, a vida, por que eu deveria fazer alguma coisa por eles? Não tem muita coisa para fazer, não é comigo. Imagina se Deus tivesse esse discurso em nossa direção, você acreditaria em Deus? Você estaria aqui sentado para ouvir Deus? Você estaria dando crédito à palavra de Deus? Não. Sabe por quê? Porque as pessoas que dão desculpas não merecem crédito. Agora, com Deus, a coisa é diferente. Deus não dá desculpas, Deus entra e resolve o problema. Então, Deus não promete uma dieta e não começa.
Deus não promete algo e não cumpre. A palavra de Deus diz, Enio, que Deus vela em cumprir a sua palavra. Agora imagina se você fosse... Outro dia eu fui a uma consulta médica. Mais 5 minutos eu acabo, tá, pessoal? Outro dia eu fui a uma consulta médica e quase que eu tive que pedir desculpas para o médico lá, porque eu cheguei ao consultório, ele disse, senta aí, sentei. Ele não me olhou. Ele perguntou assim, quais os sintomas? Eu falei, esse, aquele. Ele escreveu. Continuou não me olhando, aí eu tentei travar um diálogo para falar mais coisas para ele, assim, me fazer entender. Ele não teve muita conversa, sabe? E no final, como eu fui em horário de trabalho, eu tive, será que você consegue me atestar essa manhã que eu estou fora? Aí que ele me olhou e disse, é possível. Me receitou, você toma esse remédio, faz esse exame, tchau. Quase que eu pedi desculpas para ir na consulta, né, pessoal? Você já foi atendido assim por alguém? Você quase pediu desculpa, né? Nossa, eu estou doente, me desculpe, perdão. Em contrapartida, eu fui num outro médico. Eu cheguei, ele abriu a porta, ele me cumprimentou, estendeu a mão, não sei se isso é protocolo, mas ele me cumprimentou, não é? Ele disse assim, sente aqui, puxou, veja a diferença, na mesma empresa, no mesmo lugar de consulta. Ele puxou a cadeira, senta aqui, ele sentou e começou a fazer algumas perguntas a respeito do que eu estava sentindo. Eu digo, não, eu estou sentindo isso e aquilo, desde tal período, e assim que acontece e tal. E ele disse, deve ser por causa disso. E me fez umas outras perguntas, você está tomando bastante água, você isso, você aquilo outro. Ele me sabatinou. Eu fiquei lá 20 minutos sendo sabatinado por ele. No final ele diz, pois então você vai começar a fazer isso e aquilo. Aliás, aqui está o atestado, faça esses exames e daqui a 3 meses volta aqui. Eu fiz os exames, voltei lá, ele disse, não, o remédio que você precisa é esse. Problema resolvido. O primeiro não resolveu nada. O segundo se interessou pela situação, ouviu, tomou atitude e o problema foi solucionado. Deus não deu uma desculpa para a humanidade para não enviar o seu Filho por nós. Deus viu o nosso problema e resolveu. A pergunta é, quantos de nós continuaremos dando desculpa para começar a tal dieta? Quantos de nós continuaremos dando desculpa para abandonar os erros cometidos no passado? A pergunta é, quantos de nós começaremos a campanha para dar fim a essa situação na nossa vida que não nos leva à presença de Deus, que não nos leva para a eternidade, que não contribui em nada para o nosso crescimento pessoal? E isso aqui não é uma pregação motivacional, não, mas na presença de Deus, algumas coisas entre nós e Deus devem morrer, e hoje é o dia de abandonar isso. É preciso parar de dar desculpas e olhar para... Deus não está à procura daquele crente que mais sabe dar desculpas para os pecados. Deus não está à procura daquele crente que mais tenta enganar a Deus, como se Deus não soubesse todas as coisas que acontecem conosco. Agora, quando Deus vê uma alma sincera, quando Deus vê um coração arrependido, quando Deus vê alguém que reconhece o seu erro, olha para Deus e diz, me perdoa, me ajuda, eu confesso esse meu erro, eu confesso essa minha malignidade no caráter, e hoje eu quero a tua intervenção para mudar de vida, para poder ser recebido nas mansões celestiais. Aí você vai ser abençoado. 3, agora aqui é bem prático, tá bom? Você lembra da primeira? Abandone os pecados. 2, paremos de dar desculpas e vamos resolver. Você quer ser forte? Se matricule na academia e vá todos os dias. Tem que ir, meu filho, senão não vai crescer nunca. 3, agora aqui, quem é que é solteiro? Pretende casar, sim ou não? Eu vou te dar aqui uns conselhos muito práticos. Isso aqui também serve para quem quer prosperar e progredir na vida. Quer ver? Olha só, olha como é prático. E está tudo na Bíblia, olha que interessante. Se você quer ser abençoado, acorde cedo, durma tarde, trabalhe duro, seja liberal e fiel a Deus, economize uma parte do seu salário, não gaste tudo, compre menos roupas, alimente-se de alimento verdadeiro e não apenas de hambúrguer e batata frita. Eu preciso me converter, Deus. Beba água.
Uma outra coisa, guarde o sábado. Guarde o sábado. Tenha um sonho, tenha fé. E espere a volta de Jesus. Você vai ser feliz, próspero. Cadê as meninas que querem casar? Cadê? É válido, esse aqui é o lugar. Deixa eu te dar um conselho, se é que eu posso dizer que estou fazendo isso. Se você casar com um elemento que não gosta de trabalhar, alguém vai ter que trabalhar para manter a casa. Se o cara gosta de dormir até tarde, não gosta de trabalhar, gosta só de jogar videogame, sabe? Eu nunca tive, não me oponho a quem tem, sabe? Mas se a sua vida é só jogar videogame, quantos anos você tem? 17? Já está trabalhando? Que bom, é isso aí. Se você casar com um cara aqui, esse aqui é um bom candidato, tá namorando não? Tá aqui, ó, varão de Deus. Trabalhador, tem aval. Sabe por quê? Porque se você casa com um cara que não gosta de trabalhar, você vai ter problema. Da mesma forma, cadê os meninos aí que querem arrumar uma costela para si? Cadê? Tá namorando não? Tu, tá namorando, João? Vai chegar o dia, veja. Você que está vendo pela transmissão, pessoal, eu vou falar num português muito claro. Se você se enveredar para o lado de uma menina que não lava nem a calcinha, você está lascado, meu irmão. Você entende o que eu estou dizendo? Tem conceitos básicos. Tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que fazer a sua parte, tem que parar de dar desculpas. Hoje é que nem as pessoas que não vêm na igreja, sabe? A gente quer a eternidade, sim ou não? A gente quer uma vida abençoada por Deus, sim ou não? Está muito frio, não dá, mas tem ar-condicionado quente aqui, meu filho. Está muito calor, tem um ar que não está, o ar da frente, lá onde eu sento, não está funcionando, não vou na igreja. Sabe o que tem instalado na vida de uma pessoa que pensa assim? É um demônio, e eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E para encerrarmos, solta para nós lá, meu querido, aquilo que a gente combinou. Ó, vê, você precisa abandonar, nós precisamos abandonar os velhos erros, pecados, e a noção de pecado não é relativa, é absoluta segundo a palavra. Nós precisamos parar de dar desculpas e começar a promover respostas para as demandas da nossa vida. Ora, se a Eduarda precisa de um carro novo, mas, meu Deus, então ela vai economizar, vai trabalhar e vai nem que seja dar uma entrada para comprar o tão sonhado carro novo, não é verdade? Se ela ficar esperando que Deus do céu mande um cheque para que ela compre o carro, nunca vai acontecer, jamais, em tempo algum, ela tem que fazer a sua parte. Terceiro, são noções práticas da vida. Você tem que avaliar onde você está metendo o seu pé para ser abençoado. Nem todas as portas que se apresentam na nossa vida são de Deus, sabia? Mas existe a porta. Existe o caminho. E eu, com base nesta palavra, te prometo que se o Enio entrar por essa porta, nunca será decepcionado. Se o João entrar por essa porta, nunca será frustrado. Se a Jaque entrar por essa porta, nunca mais andará sozinha. Porque a porta é Jesus Cristo. E para finalizarmos, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Vivemos época de igrejas cheias e crentes vazios. Vivemos uma época do cristianismo rico, com emissoras de televisão, de rádio, mas os crentes são pobres em espírito. Nós crentes não estamos muito dispostos mais a ousar diante da presença de Deus. As pessoas estão procurando hoje um lugar onde elas se sintam bem. Ainda essa semana eu conversava com alguém que começou a frequentar a nossa igreja em um lugar aleatório. Ele era da igreja do missionário Soares. Ele disse, não, agora eu estou indo na igreja de vocês, na Adventista, eu estou me sentindo muito bem lá. Eu disse, amém, graças a Deus, mas a premissa dele está errada, porque nós não temos que vir para a igreja para nos sentirmos bem, está enganado. Esse aqui é o lugar onde Deus te provoca. Ele tira as raízes do pecado de dentro de nós e coloca o eu dele no nosso interior.
E não é mais o Juarez quem vive, é ele vivendo dentro do Juarez. Abra a Bíblia para encerrarmos em João 14:12. Se você buscar a Deus, se você permitir o Espírito Santo, a Carol vai cantar, não vi a Carol aí, está por aí não? João 14:12. Pode chegando mais, Carol, obrigado. João 14:12. Fala assim, ó. E eu também te faço uma outra promessa aqui, tá? Eu não sou candidato a nada, tá, pessoal? Mas eu te faço uma promessa. Se você buscar o Espírito Santo de Deus, coisas inimagináveis vão acontecer na tua vida. Na tua história, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua empresa, no teu coração, na tua alma. Cura vai acontecer, algo vai acontecer, se você buscar o Espírito Santo de Deus. Mas o que eu quero deixar para concluir, o que vai acontecer se você receber o Espírito Santo é o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras ainda maiores, porque eu estou indo para o Pai. Você pode empreender grandes coisas para Deus. Você pode ser muito abençoado por Deus em 2023. A pergunta é, você quer? Pois chegou o dia, esta é a hora. Prepare-se para ter uma vida abençoada. Prepare-se para ver milagres inimagináveis. Viva no sobrenatural. Não compartilhe teus sonhos grandes com pessoas com mente pequena. Eles vão tentar sepultar teus sonhos. Existem dois tipos de pessoas do mundo: as coveiras e as parteiras. As coveiras enterram pessoas, enterram sonhos, enterram perspectivas. Você conta alguma coisa para elas, elas tratam de sepultar teu sonho. Agora, as pessoas parteiras são aquelas que trazem a luz. Se envolva com pessoas parteiras, que trazem sonhos à luz. E tua vida vai ser abençoada. Amém? Deus te abençoe.